Bom dia, aqui Francisco Miné. Começamos agora mais um canal INAC, analisando os principais temas políticos, sociais e internacionais da semana. E para essa edição contamos com a presença de excelentes especialistas que unem sempre uma visão técnica, uma visão prática e que nos explicam aí com muita qualidade e compromisso. Para esse debate, neste dia, eu conto com a presença do doutor Alexandre Barroso, especialista, mestre e doutor pela Universidade de São Paulo. Também comigo a doutora Jandaraci Araújo, executiva do mercado financeiro, especialista em diversidade e governança. Nós, daqui a pouco, também teremos a participação do doutor Carlos Simões, também advogado, pós-graduado em administração legal pela FGV e gestão contábil e financeira, e atual presidente da Comissão Permanente de Obras da Ordem dos Advogados do Brasil. Também estará conosco a minha colega doutora Kátia Brimbati, jornalista, presidente da Abrage, editora no Estadão, e no Estadão Verifica, e professora de jornalismo. É sempre um prazer aqui recebê-los. Bom dia a todos. Como vai, Alexandre? Bom dia. Bom dia, Biné. É um prazer estar com você mais uma vez. Eu estou certo que nós conseguiremos aqui debater em altíssimo nível e sairemos melhores do que estamos entrando. Como vai, Jandaraci? Você está muda, você está mutada. Jandaraci, você está mutada. Desculpa, boa tarde a todos e a todas, e a todos que nos acompanham aqui. Obrigada, Miné, pelo convite, obrigada ao INAC, doutor Robert Liviano, Alexandre Barroso, doutor Alexandre Barroso, um grande prazer estar aqui com vocês. Também já conosco a Kátia Brembati, que é a nossa presidente da Associação Brasileira de Jornalismo. É sempre um prazer recebê-la, é sempre um olhar diferente, né? E bastante aberto. É sempre bom contar com você. Muito obrigada pelo convite, Miné, aos colegas aqui que estão na mesa, né? O Alexandre, a Jandaraci. Estamos aí diretamente do frio de Curitiba. O computador estava meio lentinho, acho que ele não estava querendo trabalhar, mas estamos aqui. Eu estava em aula, vim correndo, estamos aqui para conversar. É verdade. Bom, nesse nosso primeiro bloco, nós vamos falar sobre, vamos rememorar e assoprar velhinhas, porque está aniversariando o chamado Mensalão, né? O Mensalão faz 20 anos. É, se as pessoas esqueceram, nós temos aqui uma missão de sempre lembrar, né? Mas pior do que o mensalão, agora nós temos o emendão, né? O chamado fluxo de emendas, emendas essas que possivelmente ultrapassam em muito o que ocorreu no mensalão. O mensalão teve um desfecho, com certeza acabou por punir diversos deputados e isso surgiu desde a época do antigo PSDB, também ocorreu com o Partido dos Trabalhadores, entre outros, né? E segundo a chamada denúncia, é, as denúncias realizadas pelo presidente do PTB, né, que hoje está encarcerado, né, o chamado Roberto Jefferson. Então, tudo isso, todas essas histórias, né, nós vamos rememorar agora e simplesmente analisando, né, o impacto de tudo isso. Kátia, por que a imprensa tem sido mais branda
na cobertura das emendas parlamentares, se comparada com a comoção e a repercussão ocorrida na hipótese do mensalão, que agora faz 20 anos e dominava a pauta do jornalismo. Inclusive, nós temos informações muito fortes que o chamado emendão, ele é assim, dezenas, talvez centenas de bilhões mais lesivos, né, à sociedade brasileira do que o próprio mensalão. Eu queria que você comentasse por que não tem ocupado tanto as pautas e nós somos a contramão da história aqui, sempre falando sobre o fato. A pergunta, acho, né, Miné, que será que não tem abordado, né? Eu acho que são coisas muito diferentes e precisa ser pontuado. Então, primeira questão, né? Tanto um caso quanto o outro, tanto o mensalão quanto o caso das emendas vieram a público pelo trabalho da imprensa, bom trabalho de imprensa, né? No caso do mensalão, foi uma excelente entrevista feita pela Renata Lopretti, hoje na Globo, né? À época na Folha de São Paulo, que revelou o caso do mensalão. O caso do orçamento secreto, que depois ficou aos poucos, a gente, né, as tais emendas de relator, depois as chamadas emendas PIX, agora a gente tem falado nas emendas paralelas, a gente tem falado sobre todo esse ecossistema de emendas aí, né? Tudo veio também do trabalho da imprensa. Então, assim, o orçamento secreto é um trabalho do Estadão, né, do repórter Breno Pires, juntamente com outros colegas. Então, acho que aqui a gente precisa começar pontuando, louvando o trabalho da imprensa, que muitas vezes não é exatamente o seu papel, mas substitui os órgãos de controle, que é quem deveriam ter identificado esse tipo de situação e trazido essa situação a público, né? Eu acho que aí a gente tem alguns pontos diferentes para analisar esses grandes casos de repercussão. Eu me lembro muito bem, tanto do caso do mensalão, quanto, né, que faz 20 anos agora, mas também o que as questões que foram na sequência, né, a própria investigação e depois o tal do julgamento do mensalão, que foi um momento, assim, bastante icônico, o tal do julgamento do mensalão, né? E a sensação que a gente tinha à época é que a gente não veria nenhum outro caso dessa magnitude, né? Lê do engano nosso, né? A gente teve tantos outros casos de enorme ou maior repercussão que o mensalão depois do caso do mensalão, né? Casos, inclusive, criminais, que era sobre isso que eu queria dizer, né? Eu acho que a primeira questão muito pontual de diferença entre uma coisa e outra, e aqui eu não estou diminuindo o tamanho das emendas por dois motivos. Primeiro, que a Abrage é a autora da ação que questiona as emendas PIX no STF, né? E que foi por meio dessa ação que houve uma interrupção aí nesse processo das emendas PIX. Então, para nós da Abrage, emendas é um assunto tão importante a ponto da gente levar por uma ação para o STF. E segundo ponto aí, que eu acho que também não está se falando de menosprezo, é isso que você mencionou, né, que é a questão do volume. O volume é muito grande, né? E várias reportagens de imprensa mostraram irregularidades. Mostraram cidades que receberam, cidades que não têm coleta de transporte de lixo e receberam caminhão de lixo, cidades que receberam valores suficientes para arrancar os dentes de todas as pessoas da cidade, né? Então, assim, falta de casos de irregularidade não há. Os principais que vieram a público, além dos montantes em si, tem as questões de beneficiar currais eleitorais, né? Que é um termo muito pesado, mas que a gente usa no Brasil porque a gente precisa falar desse voto de cabresto, né? Uhum. E beneficiar amigos, parentes, né? Então, assim, a quantidade de deputados que encaminharam emendas para primo, tio, irmão, pai, né? Isso vai totalmente contra a questão da impessoalidade que está prevista na Constituição. Então, não se trata de achar que é desimportante, a questão das emendas para a gente é importante, não se trata de achar que tem poucas irregularidades, tem muitas, e também não se trata de achar que o valor é pouco, é muito maior do que o valor do mensalão. Mas acho que o que tem de diferencial aí, basicamente, que é um ponto para a gente pensar,
é a questão da prática, da responsabilização também, né? No caso do mensalão, a gente estava falando de dinheiro que ia diretamente para as pessoas, e por isso houve toda a investigação, né? Não que mandar o dinheiro por mão lá, que a gente não sabe exatamente como foi aplicado, não seja um caso preocupante, é um caso de improbidade administrativa, de questões na área civil. O caso do mensalão, ele tinha contornos criminais muito claros, né? Então, eu acho que o principal diferencial, se me permite, Miné, é essa questão da destinação para pessoas diretas, né? No caso, a gente fala de coisas parecidas quando a gente fala do mensalão das emendas, porque o mensalão também era uma forma de garantir determinadas votações no Congresso, e as emendas hoje em dia têm sido usadas também para garantir determinadas votações. Então, a tal da barganha política, né, esse modus operandi que a gente acha questionável, mas que é muito comum no Brasil, ela é semelhante nos dois casos. Mas no caso do mensalão, acho que há de se fazer o registro dos contornos criminais envolvidos que fazem com que o caso tenha outro tipo de avaliação pelo público, inclusive. Verdade. Kátia, assim, eu acho que quando se pensou nesse tema, a questão foi analisada dentro de uma ideia de como é difícil fazer jornalismo, né? Num país assim com tantas notícias ruins, né? E com um passado tão ruim quanto o nosso, né? E para todos os efeitos, nós tivemos o que ocorreu no mensalão, nós temos praticamente todos os personagens hoje ou absolvidos ou já cumpriram pena e parece que ninguém aprendeu nada, né? E o que nós temos de igualdade em relação a essa questão é que os dois temas dizem respeito às relações entre Congresso e Executivo, né? Essa barganha do Congresso com o Executivo, que no mensalão acabava sendo tipo uma mesada, né? E agora é muito mais do que uma mesada. Agora, na realidade, são repasses diretos, né? Então, nós vivemos num regime quase que parlamentarista, né? Então, acho que foi por essa razão. E com certeza, esses jornalistas que têm noticiado isso são verdadeiros Dons Quixotes, né? Então, é muito importante que a gente, foi muito bem lembrado por você, isso só surgiu através do trabalho da imprensa. Infelizmente, a pequena imprensa, né, a imprensa do jornal de bairro, ou mesmo da maioria das outras mídias, né, não transmitem com a mesma veemência do que poucos com coragem assim o fazem, né? Então, acho que Se você me permite, eu não quero monopolizar o debate aqui, mas acho que esse é um assunto, né, bem afeito ao jornalismo, então eu acho que eu queria só fazer uma complementação que eu acho importante, né, na linha do que você mencionou, né? Então, se a gente analisar os dois casos, mensalão e emendão, como você está chamando, né, é, tem algumas particularidades que explicam essa sua questão, né, do nível de dificuldade. Pense no leigo que está em casa assistindo TV, né, ou lendo um material que chega hoje em dia pelo WhatsApp, de forma fragmentada, né, bem complicado de você conseguir acompanhar as coisas, as notícias no ritmo que elas são produzidas, né? Se a gente pensar como era o mundo 20 anos atrás, o ritmo era muito diferente, né, do que a gente tem hoje. E do ponto de vista jornalístico e da divulgação, acho que é importante fazer uma pontuação seguinte. Como você falou, mesada. Mesada é uma expressão que as pessoas conseguem entender. Então, fulano recebia um mensalão, uma mesada. E o fluxo da informação era, o dinheiro saía daqui, caía na conta de fulano aqui, né? Inclusive para mostrar isso em reportagens, né, com uma quebra de sigilo de uma investigação, mostrando que o dinheiro ia para cá ou para lá, é, as pessoas conseguiam entender. E é por isso que existe o fator simbólico muito importante
das apreensões que aconteceram de mala de dinheiro. Ah, no apartamento de fulano tinha não sei quantos milhões em malas, daí aparecem as malas no chão. Fulano carregando uma mala de dinheiro, fulano com dinheiro na cueca. Todas essas coisas, elas são compreensíveis para as pessoas de um jeito simbólico e também elas são mais fáceis de entender. Para fazer matéria de emenda parlamentar, primeiro, os jornalistas precisam dominar as ferramentas e os sistemas para procurar essas informações. Então, não é simples, né? As pessoas não sabem o que é uma emenda parlamentar, não sabem o que é emenda de relator, não sabem o que é execução orçamentária, não sabem o que é liquidado, pago, empenhado, né? Então, todas essas questões técnicas obrigam os jornalistas, primeiro, a dominar o assunto e, segundo, a tentar passar essas informações. Elas não colam nas pessoas do mesmo jeito. Essa é uma dificuldade para o jornalismo. A gente não pode escolher falar só sobre assuntos fáceis, né? A gente tem que falar dos assuntos difíceis, mas isso impacta se vai ser mais compreendido ou menos compreendido pela população. E sobre essa questão de aprender ou não aprender, né? Eu tenho até umas visões um pouquinho polêmicas sobre isso, tá? Mas o que a gente sabe, tanto pela literatura quanto de forma empírica, é que o crime se sofistica, né? Então, se 20 anos atrás a gente tinha o dinheiro saindo daqui, entrando na conta A, e isso foi descoberto e não dá mais para fazer desse jeito que era feito 20 anos atrás, os caminhos do dinheiro tiveram que se complexificar. E isso significa também complexificar para apurar e para conseguir essa informação. Então, eu não sei dizer se as pessoas não aprendem ou se elas não foram devidamente punidas, não é o caso aqui de falar. Mas o que eu posso dizer é que o crime também se sofisticou, né? Teve que ficar mais elaborado para conseguir chegar a esse mesmo recurso, sabe? Não, mas você tem toda a razão. E eu vou pedir, eu já vou jogar uma batata quente para o Alexandre, né, para explicar o que afinal são essas emendas parlamentares. Eu acho que a Kátia colocou com muita felicidade a dificuldade que é explicar para a população normal em que consiste essa chamada emenda. É dinheiro de quem, para onde, para fazer o quê? Bem, a primeira coisa que eu gostaria de mencionar é que é uma forma, mais uma forma nefasta de deturpação do princípio da separação dos poderes, né? Esse chamado orçamento secreto é uma forma de se substituir o executivo, que é o poder constitucionalmente estabelecido para gerir o Estado, pelo legislativo. Porque o planejamento do orçamento público, de novo, está na Constituição Federal de maneira expressa, com vistas à concretização das políticas públicas, que também é privativa, ou se não preponderantemente a atividade do executivo, é papel dos governos municipal, estadual e federal, nesse caso específico é federal, porque nós estamos falando do Congresso Nacional. Só se permite ou só se vislumbra, de acordo com a Constituição, a apresentação de emendas parlamentares em casos excepcionalíssimos e ainda assim em valores módicos, valores pequenos. Aí você me deixa numa situação também um tanto constrangedora, não para mim nem para você, mas pela realidade. Você me pergunta para onde, como foi. Mas se não há a informação da destinação, não há clareza dos critérios, tanto que se chama de orçamento secreto, é mais um elemento nefasto para demonstrar a própria inconstitucionalidade de tudo isso, a meu ver. Sobre valores, comparação com o mensalão, o petrolão, esses todos os escândalos mais recentes do país, consta que só no ano passado, 25, foram gastos mais de 50 bilhões e 400 milhões de reais com essas tais emendas parlamentares, orçamento secreto. É muito dinheiro, como a Kátia falou aqui. Isso poderia ter ido para hospitais, poderia ter ido para escolas, saneamento básico, e ninguém sabe para onde foi, nem
porque foi, embora a imprensa, com a ajuda da imprensa, claro, nós tenhamos notícias de que foram para famílias, para aliados políticos, e muitas vezes, na maioria delas, inclusive, sem nenhuma justificativa técnica, porque também é princípio constitucional da administração pública. E se o legislativo, em algumas situações, tem a competência para praticar atos típicos do executivo, não se substitui, não se exime da obrigação da publicidade, da impessoalidade e todos os demais requisitos constitucionais. Tornou-se, na prática, um típico procedimento de ingerência do legislativo no orçamento, que, de novo, é de competência do executivo. Agora, de novo, não há um caminho, a meu ver, evolutivo, adequado, de estabilidade e segurança das relações do Estado com o povo, mais que o povo com a população, sem a total e absoluta publicidade de todos os atos, especialmente do orçamento público, de um país que a gente sabe essa situação sempre que falta dinheiro para aquilo que é mais carente na população. É essencial que haja definição de critérios e clareza na destinação dessas verbas, tanto do executivo, mas principalmente de quem exerce essa atividade de maneira excepcional. Do contrário, jamais se vai atingir o interesse público. E para mim também é muito sintomático. Se a pessoa tem consciência de que está fazendo a coisa correta, ela mesma tem o interesse de publicizar, né? Eu me lembro de uma passagem do Mário Sérgio Cortella, eu gosto muito dele, eu acompanho, mas ele diz assim: se você fizer alguma coisa que não teria vergonha se a sua mãe soubesse, não faça. O Mário Sérgio Cortella tem essas tiradas muito inteligentes. Se é algo que você vai ter vergonha, vai ter constrangimento se alguém souber, não faça. E se você não vai ver nenhum constrangimento, pode fazer. E se você tem certeza de que está agindo bem, você tem todo o interesse de ser claro, de ser objetivo, de ser direto em todos os sentidos. É muito apropriado o que você falou, principalmente porque eu acabei lembrando de uma frase gaúcha, né? Onde a pessoa pergunta: tem pai e tem mãe? Né? No No Ceará sentido, vai também. envergonhar o pai ou vai envergonhar a mãe? Né? Então é algo assim muito engraçado, mas será que a pessoa tem esse cuidado? Né? Então, eu acho que, não sei em que tempos nós vivemos. Hoje em dia, eu acho que as pessoas nem pensam mais em pai e mãe, mas é algo assim para se pensar. Jandaraci, ainda dentro desse tema, e você que é um especialista em governança, será que nós estamos gastando bem o dinheiro? Né? Eu também vou devolver essa mesma pergunta para o Carlos. Carlos, muito bom dia, um grande prazer aqui estar recebendo você. E eu pergunto, Janderaci, se de repente, nesse dinheiro bem gasto, e justo agora que nós temos um orçamento tão estreito, nós temos problemas, né, orçamentários significativos, né, e o Congresso está empenhado em tentar saber da onde vai tirar ou quanto mais vai cobrar, né, quando na realidade a gente precisaria pensar com muita profundidade com o que não vamos gastar, principalmente no que se refere a essas travessuras, que são esses atos que são verdadeira corrupção. Bom, não, a gente não vai muito longe não vai, vamos dizer, seguir um caminho muito diferente do que já foi falado até aqui, mas eu acho que, nesse momento, a sociedade civil tem um papel importante em cobrar, obviamente, desses deputados, que, por um lado, alegam, né, a gente está vivendo uma questão orçamentária, mas a gente tem orçamento. O orçamento está exatamente nessas emendas PIX. O orçamento que está faltando está exatamente nesse rombo, que não é rastreável, né? Na verdade, a gente só rastreia depois o estrago, né? Depois que acontece, dependente para onde foi. A gente não tem nenhum tipo de rastreabilidade, a gente está trabalhando com
esse conceito do dinheiro público sem nenhuma, com uso sem nenhuma transparência. Então, na verdade, uma boa parte do orçamento que está faltando para cumprir as obrigações do Estado está sendo direcionado para a emenda PIX. Aqui, quando a gente fala, não vou nem entrar no detalhe de governança, porque a gente já ultrapassou e já quebrou todo o limite de discussão ética, né? Tá claro que aqui a gente está falando de nepotismo, né? Porque a gente tem acompanhado o uso e o direcionamento, como já foi dito, para parentes ou para prefeituras que se tenham alguma relação. Então, eu acredito que o Congresso, sim, precisa exercer essa questão do orçamento, mas precisa principalmente falar de transparência, né? Falar dos indicadores sociais. A gente precisa falar de integridade. E esse pacto começa agora. Mas a sociedade civil, para além de todas as informações que nos dispersam em relação a isso, quando a gente discute orçamento, a gente precisaria cobrar dos deputados que foram eleitos exatamente que abrissem mão das emendas PIX para cumprir o orçamento que vai beneficiar toda a sociedade. Acho que a gente precisa voltar nesse ponto, né? De novo, acho que a sociedade civil precisa estabelecer e cobrar dos deputados que foram eleitos, né? A transparência que eles tanto alegam não ter. E, nesse momento, estão indo agora fazer discussão sobre o IOF, sobre novos impostos, sendo que a gente está falando de alguns bilhões que estão sendo transferidos de forma quase pessoal, sem nenhum rastreamento, né, com desvio da função pública, que poderia estar sendo aplicado de forma objetiva no orçamento, para a saúde, para a educação, para a segurança. Então, para fechar, essa é minha perspectiva. Carlos, ainda dentro desse tema, né? Você que, além de conhecimento, além de jurista, ainda tem um amplo conhecimento da natureza contábil, né? E ainda falando sobre a questão dessa conta que não fecha, né? Como é que a gente pode, de alguma maneira, melhorar em relação a essa questão, né? Porque nós temos, de um lado, um desvirtuamento do papel do legislativo, né? E, de outro lado, uma certa complacência do executivo que só consegue funcionar ou governar barganhando, né? E aí fica difícil. Então, eu queria que você comentasse sobre isso um pouquinho. Francisco, bom dia, uma boa tarde também. Estamos no meio da causar confusão, né? Se manda bom dia, se manda boa tarde. Eu sou dos antigos, vou falar bom dia, não almocei ainda, então vou falar bom dia a todos. Bom dia aos telespectadores do canal INAC, agradecer o convite, agradecer os demais que compõem aqui essa mesa, vamos dizer assim, virtual. Jandaraci Araújo, prazer em estar aqui com você. A Kátia Brembati, prazer em falar com você. Entrei atrasado, peço desculpas. Ao Alexandre, amigo que sempre encontro nas reuniões do Conselho da OAB, a qual também faço parte. Bom estar aqui com vocês. Bem, as emendas orçamentárias, atualmente, têm um papel político e social muito complicado no Brasil. Nessa democratização que vivemos hoje, ela tem um papel ruim, feio. Por quê? Porque falta a transparência e falta a rastreabilidade. Ela está na Constituição, é válida trabalhar com... Eu sou a favor das emendas. Por quê? Porque ela tem um caráter de urgência, de atender uma emergência em determinada situação. O que fez, o que muito bem falou a Kátia, e eu acompanhei atentamente o discurso dela, é o desvirtuamento, é o sistema trabalhando contra como foi estabelecido a emenda. Então, o que era para ser atender a população lá no fundo. Eu tenho pais nordestinos que moram no Rio Grande do Norte, onde você tem emergências que acontecem do nada, a seca, por exemplo, de uma estiagem, ou como aconteceu em Porto Alegre, as chuvas excessivas. A emenda vem para cumprir isso de forma emergencial. Isso é passado, nem passado mais. Agora as emendas fazem parte de troca política, o toma lá da cá, que a gente ouve muito bem escrito nos jornais. E o que fica difícil ainda de falar, mas os políticos defendem, quero aqui também fazer um ponto, que muitos deles fazem essa emenda para atender essa emergência. Mas isso pouco é falado pela imprensa.
transparência também. E também ele não consegue se dar credibilidade a essa fala por falta de transparência, por falta de rastreabilidade. Então ficamos num limbo, Francisco, muito difícil até de comentar sobre as emendas. Porque quando você perde o tripé público de transparência do gasto do dinheiro público, você fica refém, você fica de olhos vendados. Você não tem como falar se aquela emenda realmente atendeu a emergência, como citei, no norte do país ou no sul do país, de uma causa nobre, necessária. Então fica aquele escondido. Então tudo que é escondido para o público não é bom. Para o Estado brasileiro não é bom, não soa bem. E aí, há anos, a gente vem tentando debater isso, mas sem clareza das informações. E aí que está, não se monta orçamento com uma rúbrica que a gente fala na contabilidade, escusa, diversos. Isso não existe. Uhum. É isso, é difícil até comentar ou traçar aqui, por causa que sem essa transparência onde foi gasto o dinheiro, você não consegue efetivamente falar isso foi bem feito ou foi mal feito. O que dá-se a acreditar é que está bem mal feito, né? Porque sai da esfera de gasto do dinheiro público para atender a população e fica na esfera de troca de favores, que é bem diferente do que aconteceu no mensalão. Muito bem. Agora nós vamos mudar um pouquinho o tema. Vamos falar sobre o cenário internacional, incluindo o que está acontecendo nos Estados Unidos, na Colômbia e também no México. Nos Estados Unidos, uma grande tensão entre o presidente Donald Trump e o governador da Califórnia, Galvin Nelson. Chegou ao ápice com confrontos nas ruas de Los Angeles e a repressão violenta contra manifestantes associada à retórica beligerante de Trump. Acendeu um alerta democrático em ano eleitoral. E, infelizmente, na Colômbia nós tivemos um atentado contra o Senador, ex-presidente Fernando Dias, que era pré-candidato à presidência, que agora está internado em estado grave na UTI. E é algo extremamente alarmante, né? E também nós tivemos no México algo também absolutamente uma proposta do próprio governo da presidente Cláudia de instituir eleições populares para cargos de juiz, né? Sendo que existe um grande risco de que isso possa erodir aí a instituição e criar uma justiça popular meio esquisita, né? Eu faço a seguinte indagação para o Alexandre, né? Sempre a gente joga essas pimentas, né, Alexandre? Você vê três temas completamente complexos. De um lado, o presidente Donald Trump dizendo que existe uma desobediência à lei federal, né? Com direta intervenção, pensando inclusive já mandando militares para a Califórnia, as próprias instituições de defesa nacional, né? Para um confronto direto com a própria população. De outro lado, nós temos um atentado a um ex-presidente candidato, o que pode resultar, inclusive, numa situação parecida com a situação ocorrida com o ex-presidente Jair Bolsonaro, né? E uma terceira questão bastante séria, que envolve essa sugestão da presidente do México, Cláudia, postulando possivelmente uma eleição direta para os membros do judiciário. Queria que você fizesse um comentário sobre esses três temas. Tá. Em primeiro lugar, no meu entendimento, o presidente Trump é o homem mais perigoso do planeta.
perigoso pelas características dele e pelo potencial ofensivo que ele tem pelo país que ele governa. Praticamente tudo que ele faz é no sentido de confronto, na imposição pela força. Então, já gera, em qualquer pessoa de bom senso, cuidado a analisar os comportamentos dele. Consta que, segundo a 10ª emenda da Constituição americana, apenas em casos excepcionalíssimos, como rebelião efetivamente deflagrada, quando realmente leis federais não estão sendo cumpridas e o governo local não tem de verdade condições de enfrentar o problema. Ou seja, uma verdadeira insurreição é que pode haver essa, essa intervenção federal. Então, de novo, segundo consta, existe texto da 10ª emenda que regula esse tipo de comportamento. Não é um ato discricionário do presidente da República. Tem que ter requisitos, tem que ter pressupostos e tem que haver demonstração efetiva do fato. Não é uma opinião. Ah, por outro lado, é sabido que essas medidas, chamadas medidas batidas migratórias, são mesmo muito constrangedoras as pessoas não têm mais tranquilidade em circular por lá. Elas, também eu penso, são uma receita muito clara para um caos. Esse tipo de comportamento agressivo, a polícia pode exercer a lei, o judiciário, o Ministério Público, mas tem que ter um mínimo de equilíbrio no exercício do poder. É, o Lehmann, um autor muito conhecido, fala a legitimação pelo procedimento, né? Todo ato de poder, para ter legitimação, ele precisa ter um procedimento adequado segundo a lei e a jurisprudência especificamente. O que eu sei é que essa mobilização de tropas excede os poderes do governo federal e desconsidera ou despreza a separação de poderes, principalmente porque nos Estados Unidos há muito mais autonomia e independência entre os estados e as leis, diferentemente daqui do Brasil. Então, com mais razão ainda, deve ser utilizada a Força Nacional em casos realmente necessários, não para se fazer impor a uma disputa ideológica política. E mais, um comportamento como esse pode abrir precedente para intervenções também aleatórias em outros estados. Eu vejo tudo isso com muita preocupação. O segundo tema é desculpe, O tema Colômbia, Colômbia. atentado contra candidato É, à presidência na Colômbia. Colômbia é muito preocupante. Nós sabemos do histórico de narcotráfico lá, sabemos do histórico de milícias, sabemos do histórico de tráfico de armas. Eu vejo isso como uma preocupação enorme, porque também, segundo consta, esse senador já vem de família importante política e se contrapõe ao governo atual, que parece não ser tão firme assim com essas questões delicadíssimas de segurança pública. E, para mim, de direita ou de esquerda, todos têm direito à liberdade, têm direito à segurança, têm direito a uma estabilidade e uma campanha limpa. Então, se isso não for efetivamente combatido, não for efetivamente investigado e os responsáveis diretos e ou indiretos rapidamente punidos, isso afeta assim com muita gravidade a própria democracia, a própria, de novo, legitimidade dessas eleições, porque um candidato, de novo, de direita ou de esquerda, não interessa, o governo de direita ou de esquerda não faz diferença. Não tiver a tranquilidade para fazer a sua campanha, não vai ter um resultado legítimo à eleição. O terceiro tema
Claro, eu conheço melhor porque é minha atividade, eu considero absoluta e plenamente incompatível com a função jurisdicional. A Constituição nossa fala dos necessárias garantias, os necessários até prerrogativas, os necessários critérios para o recrutamento e para as garantias da atuação jurisdicional. Eu me lembro que quando eu defendi na arguição da minha defesa de dissertação, eu sustentei isso em 86, né, 96, que, na minha opinião, não é nem tarefa, não deveria ser, porque na legislação na Constituição tarefa do Executivo nomear julgadores de segunda e terceira e quarta instância. Na minha opinião, inclusive, o recrutamento de desembargadores ministros do STJ, dos tribunais superiores, Supremo também, deveria ser, na verdade, feito apenas por representantes da magistratura, do Ministério Público e da advocacia. Porque é uma atividade essencialmente técnica e essencialmente ética. Não pode, na minha opinião, embora, repito, eu sei que está na Constituição, eu sei que está na legislação, ter nenhuma interferência política na escolha de magistrado nenhum. Primeira instância é por concurso, que também legitima, de títulos e conhecimento, etc. Eu penso que é impossível uma pessoa que exerce o cargo de magistrado não sofrer influências de um eleitorado neste tipo de recrutamento, por eleição. Ele não tem independência, ele não pode ter independência desse jeito. Porque ele vai estar, ao invés de estar interessado em distribuir justiça, isso é humano, vai estar mais interessado em atender aqueles que nele votaram e aqueles que podem vir a votar nele. Eu penso que é absolutamente incompatível, eu acho que é nefasto. Isso fere todo e qualquer postulado relativo à atividade jurisdicional. Muito bem, Alexandre. Agora eu vou passar a batata quente para a Kátia, né? Sendo que nós temos vários temas relacionados a isso, que foram noticiados pela imprensa. E aí, quando nós falamos do presidente Trump, né, esse conflito referente à chamada repressão, né, por conta dos movimentos antimigratórios, né, ocorridos, e o que pode ensejar numa eventual guerra civil, né, sendo que os estados, o sentido da Federação Americana é um sentido diferente, né? De um lado, nós temos uma questão muito séria, né? Cumprimento de uma ordem federal ou descumprimento de uma ordem federal. O que fazer para fazer cumprir, né? Sendo que nós temos uma questão muito séria relacionada a isso. E ao mesmo tempo, mas aí eu faço uma vírgulazinha para que a Cátia nos responda o seguinte: onde é que está a liberdade de expressão em relação a essa questão, né? Nós falamos tanto em a liberdade de expressão dentro desse universo conservador, ela é uma pérola, né? É algo absolutamente importante, né? Mas é importante desde que você não fale mal de quem governa, de quem está do outro lado. Então, eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre isso e depois sobre o atentado ao candidato da Colômbia. Então, Miné, eu acho que eu queria pegar o gancho no que o Alexandre falou. É, ele mencionou o perigo do Trump, né? E eu queria mencionar que coerência não é uma característica, né? É, então, assim, acho que precisa se pontuar isso, que é, muitas vezes, e aqui eu vou dar um passo atrás, tá? Muitas vezes as coisas parecem incompreensíveis. Por que está se fazendo isso desse jeito? E quando a gente vai investigar aí com todo cuidado, a gente descobre estratégias muito traçadas, seja cortina de fumaça, seja causar para dominar a imprensa, né, o espaço midiático, não só a imprensa convencional, mas as redes sociais,
para tirar a atenção de outras coisas. Então, tudo é muito estratégico, não necessariamente inteligente, mas estratégico, em várias áreas de atuação aí de governos, tanto de direita como de esquerda, é preciso pontuar também, né? Que sejam autoritários, que sejam autocráticos, que sejam, que usem essa regra aí, que é a regra de com os outros vale, comigo não, né? Então, por exemplo, quando a gente, para pegar o caso dessa repressão, a questão da imigração, quando a gente tenta entender por que algumas pessoas que são imigrantes e que são imigrantes ilegais apoiaram o Trump, elas falavam assim: é porque ele está dizendo que ele vai deportar os criminosos. E está muito violento nos Estados Unidos, né? A violência está muito grande, a população em situação de rua, sei lá, algumas coisas assim. Então, a pessoa não conseguia se perceber neste alvo, né? Quando começou efetivamente essa questão da política migratória, ficou esse ambiente de insegurança jurídica, algumas pessoas perceberam que esse criminoso era um pouquinho mais complexo do que parecia, né? A palavra criminosa aí, né? Essa insegurança jurídica, ela também tem uma série de consequências, né? As pessoas estão pensando se vão para os Estados Unidos. Quem está nos Estados Unidos está recusando convites para ir para outros países, fazer palestra com medo de, sei lá, não voltar, né? Que ambiente ruim é esse, né? Mas tem várias pessoas dizendo assim: os Estados Unidos voltaram a ser importante. Né, porque tinha toda essa questão da China tomando os espaços, da Rússia com a guerra, não sei o quê. E tem gente nos Estados Unidos que está comemorando no seguinte sentido: o Trump está fazendo aquilo que ele disse que ia fazer, que era tornar os Estados Unidos mais importante de novo. Né? O lema é grande de novo, né, e tal, mas é colocar os Estados Unidos no centro do universo. A que custo? A que preço? E aí voltamos à questão da estratégia, né? Do falem bem, falem mal, mas falem de mim, né? Que é uma estratégia muito clara que está por trás dessas atividades, né? Então, quando você tem uma briga que não se sabe se é real ou não, se é factoide, se é produzida entre o Trump e o Elon Musk, por exemplo, você tem parte do universo de comunicação sendo dominado por esse assunto, enquanto coisas teoricamente mais importantes estão sendo discutidas ou debatidas ou resolvidas, enquanto a gente está discutindo a briga do presidente dos Estados Unidos com um bilionário, né? E não qualquer bilionário, também é importante falar. Então, assim, tentando ser um pouquinho mais... Eu dei uma volta enorme, mas tentando responder a sua questão, né? A repressão que está acontecendo em alguns lugares dos Estados Unidos, ela seria vista por alguns apoiadores do Trump como algo ditatorial, se fosse em outro país, em outra situação. E dois pesos e duas medidas, portanto, né? Aos amigos do rei, aos inimigos, outra situação, né? Então, essa questão da liberdade de expressão também precisa ser analisada por um outro olhar. Você mencionou, né, que para alguns grupos mais conservadores ela é uma pérola, né? Liberdade de expressão, gente, não é salvo-conduto para cometer crimes. Não é liberdades, como o próprio nome explica já, né? Elas têm limites, né? Existem limites para a liberdade. Então, eu deveria, ou, na verdade, as pessoas que estão criticando o governo Trump e estão sendo exiladas, não é exilada a palavra, deportadas, desculpa, por causa disso, ou universidades que estão tendo que adequar seus conteúdos com a pressão orçamentária de vou cortar o orçamento se não for do jeito que eu quero. Qual que é a diferença para o que vários outros grupos já questionaram com relação a conteúdos de universidades no Brasil? E caía o questionamento. Então, acho que falta muita coerência e esses casos dessas repressões que estão acontecendo, para além das questões legais, né, de como os próprios estados norte-americanos podem tomar algumas decisões internamente, mostram a que nível de animosidade, né, de sentido bélico, aí você pode levar um confronto de ideias.
para mim, é quase ditatorial, né? Com relação à Colômbia e outros países da América Latina, a gente tem situações graves também no Equador, né? Inclusive, eu recomendo muito fortemente uma matéria de jornalismo de dados chamada Diego de Votos, não sei se é assim que pronuncia, mas é de um veículo colombiano que mostra as disputas de poder das famílias, usa o mesmo paralelo do Game of Thrones para falar das disputas de poder na Colômbia, que são tradicionais, que em alguma medida são parecidas com as disputas familiares de poder no Brasil, mas que tem esse componente, por exemplo, do narcotráfico na Colômbia, que é um componente muito forte. Não que no Brasil não tenha narcotráfico, tem, né? E não que o PCC não esteja, por exemplo, tomando muitos espaços em cenários de poder, em ambientes de poder, a gente tem isso. Mas na Colômbia você já tem uma tradição de risco de vida, né? É uma coisa preocupante, inclusive, né? Eu acho que a comunidade internacional precisa olhar para a Colômbia, os auditores e acompanhadores de sistemas eleitorais precisam estar olhando para a Colômbia, como precisam olhar para o Equador, para a Venezuela e para outros países aqui da América Latina que estão, sim, a perigo nos seus sistemas democráticos. E eu queria, só para falar de democracia, encerrar falando de um ponto que o Alexandre mencionou, democracia, né? Então, escolher juízes, vamos votar em juízes. Nossa, quem defende democracia defende que se escolha juízes. Bom, queria dizer que eu sou defensora da democracia e sou contra eleição para juiz, principalmente em instâncias municipais, estaduais, né? Nas primeiras instâncias. Eu acho que as pessoas têm que votar, principalmente quando os interesses coletivos estão dados aí, né? Mas acho que a função de juiz, acho que fica muito claro que ela precisa ter componentes técnicos muito claros e que, portanto, deixar isso para leigos escolherem, a gente estaria correndo riscos muito sérios. Muito bem. Chandaraci, eu vou mudar um pouquinho o tema, porque você é uma especialista em inclusão, e nós tivemos muitas notícias, de preconceitos numa série de situações, feminicídio, etarismo, nós tivemos várias injúrias de natureza racial e uma decisão recente da própria Suprema Corte Americana falando sobre uma heterofobia, né? Se é que nós podemos assim afirmar que isso existe, né? Como é que se inclui as pessoas e se combate de uma forma eficiente o não preconceito e a dignidade da pessoa humana? Como é que a gente consegue trabalhar isso na sociedade? Bom, vamos considerar que nos Estados Unidos, hoje, eles estão vivendo praticamente uma distopia, né? Se a gente for falar de direitos, um governo que, de repente, heterofobia, tipo, é uma tese que chega a ser bizarra, por isso que eu falo que eles estão vivendo uma grande distopia, né? Se a gente pensasse em algum roteiro mais bizarro, se a gente pegasse o roteiro de algumas séries que eles criaram, eles parecem que estão vivendo a adequação dessa distopia social para aplicar na realidade. Então, eu gosto de trazer o que eles vivem em termos de distopia, né, vamos dizer, redução de direitos, né, essa agenda anti-woke, anti-etário, anti-diversidade, que vem se propagando dentro dos Estados Unidos, é um problema americano que eles precisam resolver. Minha questão é quando isso começa a reverberar aqui no Brasil, de empresas americanas que reduziram sua agenda de diversidade, ou zeraram totalmente a agenda de diversidade e inclusão. A gente precisa reverberar como isso está se aplicando ou reverberando aqui no Brasil. Que, na verdade, a gente ainda precisa ficar muito atento aos direitos, porque a realidade da população minorizada, né, vamos falar assim, porque nós também temos uma questão, a gente minoriza a maioria. Então, em relação ao que os Estados Unidos, eu costumo dizer, eles estão com big problems. Eles realmente hoje têm problemas muito sérios, né? Lá atrás,
em março desse ano, eu estava no Canadá, e eu falo que o Trump ele conseguiu fazer coisas inéditas, uniu o Canadá e, efetivamente, né, porque tem uma questão lá britânica e francesa, ele conseguiu unir o Canadá inteiro contra os Estados Unidos, agora ele está começando a viver os efeitos das suas medidas. Né? A gente pode dizer que pode, se não se melhorar, eles podem ter uma nova guerra civil internamente. Né? Acho que já vem uma configuração da população começar a se manifestar contra as medidas que ele vem tomando. Agora, minha pergunta é, como a gente está refletindo isso no Brasil? Grandes organizações retrocedendo em relação à agenda de diversidade e inclusão, tirando totalmente da sua agenda, isso tem um efeito direto na pauta de gênero, na pauta racial, principalmente. A gente não atinge as outras questões, porque, primeiro, quando a gente fala de PCD, a gente tem legislação que blinda, mas a gente vem vendo os efeitos aqui no Brasil. Isso para a gente é um problema. Em relação à questão, por exemplo, de feminicídio, com toda a legislação que nós temos, com tudo que a gente criou, Lei Maria da Penha, Lei do Feminicídio, a gente vê um aumento exponencial de assassinato de mulheres. Então, nós aqui, a gente tem um problema muito maior, Francisco, que a gente precisa olhar como sociedade. Eu não estou nem olhando para fora, eu estou olhando o que está acontecendo nesse país. Né? A questão do aumento da violência policial, as mortes de jovens negros de forma absurda, como a gente teve a recente morte do assassinato do menino, do jovem Eros, na comunidade de Santa Amaro. A gente tem que olhar esse aumento de feminicídio aqui no Brasil, ainda o estado que nós vivemos de não inclusão das pessoas que são consideradas minorias aqui em posições de poder nas organizações. Então, a gente tem um problema maior para olhar e a gente precisa começar a encarar isso de frente. Para mim, esse é um grande ponto, né? E inclusão é isso. Muito bem. Eu vou aproveitar o Carlos para fazer a nossa última pergunta, né? Aproveitando a decisão de prisão, né, e inclusão na Interpol, né, na lista da Interpol, da deputada Zambelli, né, deputada ou futura ex-deputada, né? Esse descumprimento, né, de decisão, essa fuga, né, disse ela que foi para a Itália, quando na realidade ela está nos Estados Unidos, depois agora talvez ela vá para a Itália. Qual a possibilidade de extradição, né? E ao mesmo tempo, como é que isso pode repercutir nessa política de acolhimento de extradições ou não extradições, e o que isso significa para a democracia brasileira. Francisco, muito obrigado por essa pergunta, uma pergunta com um tema bem interessante mesmo. Eu só vou voltar aqui num ponto da doutora Jandaraci e volto para você, peço permissão aqui para quebrar um pouco o protocolo. A fala dela é brilhante quando o Brasil minoriza a maioria. Isso eu até anotei, doutora, muito obrigado por esse conceito. E eu acho que o que nós temos também que falar com relação às desiguais é o princípio da igualdade de direitos humanos e os direitos fundamentais. Enquanto a gente não tratar e não souber esse calabouço de princípios serem dominados por todos, passa a ser até simples tratar, né? Se você trata os desiguais na medida da sua desigualdade, você deu a ele equiparou ele aos demais. E aí tudo se equaliza, vamos dizer assim, né? Obrigado pela sua fala, Genaraci. Voltando ao ponto aqui da Carla Zambelli, eu tenho um vasto conhecimento com os advogados criminalistas e atuo num escritório onde direito criminal é a nossa base, só fazemos isso o tempo inteiro e não atendemos ninguém nessa situação aí do 8 de janeiro, mas posso falar pelo que a gente tem nos jornais. É uma linha de defesa ou de se autodefender, fugir, muito complicada, tá? Eu analiso, como operador do direito, que se entregar à polícia é o meio mais comum e melhor para você poder se defender, porque você não está
obstruindo a aplicação da justiça. Quando a pessoa faz esse movimento, é tanto que quando ela viaja, é quando sai o decreto, porque se nota, né, e aí a circunstância para a prisão ficaram claras, né, de fugir da aplicação da lei. Regra básica do direito, né, penal, criminal. Então, e outra coisa, ir para a Itália não me parece, tendo em vista espelhos passados de extradições, que o Brasil tem tratado de coparticipação, né, entre os países. Então, a probabilidade dela ser presa lá de forma rápida, ao meu ver, pelo passado que temos de outras prisões, inclusive acontecido na Itália, não vou citar porque são casos grandes aí, né, César de Batista, entre outros, onde denotam que não escolheu o país correto para se refugiar, vamos dizer assim, né? Alega-se uma prisão como se fosse um exílio político. Acredito que isso não vá colar. E o que fica também, aí eu deixo para os ouvintes, né? E não estou querendo defender nem esquerda nem direita, esse não é meu papel. Meu papel é falar sobre o direito. Quando das decretações da prisão em uma operação Lava Jato, todos se entregaram e cumpriram as determinações da justiça. Ninguém se furtou a isso. Acredito que, muito pelos advogados que ali representavam, fizeram-se cumprir as prisões e, do modo do direito, debateram essas prisões presos. Não é o que a gente está vendo com os episódios do 8 de janeiro. Então fica aí essa diferença nessas situações peculiares do Brasil, num histórico pequeno, vamos dizer assim, de como os personagens se atuam na questão de prisão. Vejo que a Carla Zambelli criou mais um problema, na minha visão, né, para ela jurídico, ao se furtar a aplicação da lei brasileira, ao fugir dessa aplicação. E criou uma cortina política dizendo que isso não dá. É óbvio que atrás disso tem um outro complicador, que é como nasce esse inquérito policial. Aí eu tenho que fazer vezes de que o duplo grau de jurisdição não está bem estabelecido nesse inquérito, nessa apuração, porque tudo está dentro do próprio Supremo Tribunal Federal, que é a nossa instância máxima. Ao meu ver, e um pouco que conheço do direito, teríamos que trabalhar melhor isso levando ao STJ. E aí o STJ fazer toda essa instrução processual e tendo qualquer situação contra o direito, o advogado ou as partes poderiam usar o duplo grau de jurisdição para o STF. Então tem um problema no nascedouro desta investigação, desses procedimentos, onde o STF nunca tinha se debruçado sobre esse tipo de situação, que realmente, ao meu ver, não fica, não é um direito aplicável aos meus olhos e aos olhos de muitos operadores do direito. E é aí que fica essa grande discussão e que leva a gente a ter esse posicionamento. Em contrapartida, superado isso de forma errada ou não, deveria cumprir a aplicação da lei e se entregar à justiça. Acredito que seria o melhor caminho para uma defesa melhor a ela. Acho Muito que bem, nós chegamos ao final do nosso programa do nosso canal INAC. Eu, Francisco Miné, agradeço ao doutor Alexandre Barroso, à doutora Jandaraci Araújo, a minha colega Kátia Brembati e ao Carlos Simbi esse excelente debate. E faço um convite para os nossos ouvintes e internautas, os nossos ouvintes da Rádio 365 e os nossos internautas para que nos acompanhem no canal INAC e no próximo programa, na nossa próxima quinta-feira, que na realidade será feriado, nós faremos o programa na quarta-feira. Um grande abraço a todos, agradeço a todos.